já tinha estudado desenho no passado, na minha adolescência, com um figurinista maravilhoso, que era o Marcos Jussier. O curso era de desenho livre, mas quando ele percebeu que eu tinha uma tendência para o desenho de moda, ele me isolou da turma por 15 dias e me deu várias orientações de desenho de moda, não de figurino, mas ele era também figurinista, ele também fazia cenários, era uma pessoa muito danada, um artista plástico maravilhoso, tinha uma pintura hiperrealista, ele pintava surrealismo, uma técnica hiperrealista. Eu devia ter 15 ou 16 anos. E ao mesmo tempo eu fui estudar, fazer um pequeno curso de cinema na Casa Amarela, com o Eusélio Oliveira e o Vicente Marques. Mas eu era muito adolescente, eu não sabia que eu queria exatamente aquilo. Mas a minha mãe achava que eu tinha uma veia artística, ela só achava que eu tinha que fazer uma faculdade de outra coisa para garantir o sustento. E podia fazer arte como uma coisa paralela. Chegamos de Quixadá, meu povo! Viva Santa Saracane! Viva! Significa muito para mim voltar ao lugar onde nasci. Cala o teu discurso. Não se deve mexer com o que está quieto. Não ligo não, eu honro meu povo. Aqui não há nada para se dar nada. E eu estudei o cinema, estudei e tal, aí passou um tempo, fui morar no Rio quando eu fiz 18 anos. Quando voltei, me encontrei com as pessoas de teatro lá na Vila Peri, onde eu moro até hoje. E a gente começou a fazer teatro amador, comecei a frequentar o teatro universitário. E as pessoas começaram a perceber que eu tinha uma tendência para fazer adereços, já sabia desenhar. Aí, desenha meu figurino. Era tudo muito amador e tudo muito primário, assim, o teatro aqui no Ceará. Então não tinha figurinistas, por exemplo, essa pessoa que dizia, eu sou figurinista. As pessoas eram atores, atrizes e também faziam figurinos. E já na primeira peça que eu trabalhei, assim, uma peça com cartaz, com divulgação, eu já desenhei o figurino e atuei, que chamava O Cirquinho Aposentado, uma peça infantil, do Eurico Bivar. E era um projeto do teatro universitário, mas eu ainda não era aluna. Aí eu fiz vários adereços, fiz coisas, fiz espetáculos e tal. E em 79 para 80 montaram Canto Chão para uma Esperança Demorada para reinaugurar o teatro universitário, o teatro musical. Eu trabalhei nos adereços e viajei com as pessoas. Depois substituí uma atriz que engravidou, ficava mais no coro. Aí as pessoas, faz um curso de arte dramática, os professores, porque no elenco estavam professores e alunos e pessoas convidadas. Aí eu entrei para o curso de arte, fiz a seleção e fiz o curso de arte dramática. Até 93 eu ainda atuava, depois eu decidi que não, que eu queria só fazer figurino, encher o saco, era muito cansativo interpretar, decorar texto, fazer temporada. No figurino não, você trabalha no antes e não trabalha no durante. O ator trabalha no antes, no durante, no depois. A gente faz toda a preparação para o figurino, entrega para o elenco se apresenta, está tudo ok e você encerrou o seu trabalho ali, quando começa o deles para o público. 40 dias. Por 40 dias o artista da fome vai ficar sem comer. Venham ver o famoso artista da fome, que tira da sua inanição o seu próprio sustento. Em troca da ajuda, eu ganhei o ingresso no dia da inauguração. Eu lembro que eu assisti aquele espetáculo envolta gargalhada, sorriso no rosto e olhos de satisfação. O artista que for aplaudido por milhares de pessoas não queria naquele estágio da vida se conformar com exibições em barracas de feira ou em espaços da rua.
Após a quarentena, no fim do prazo estipulado, a orquestra reforçava tudo com uma grande festa. Fim do espetáculo. As pessoas começavam a se dispersar, voltavam à sua vida real e ninguém, absolutamente ninguém, tinha o direito de ficar insatisfeito com o acontecimento. Ninguém. A não ser o artista da fome, só ele, sempre. Não tem uma obrigatoriedade de saber desenhar, mas é bom saber desenhar porque com o desenho você apresenta para o seu cliente e você defende a sua ideia. E ali mesmo, durante a apresentação, é possível redesenhar, rabiscar outras coisas na hora que você está conversando e apresentando a sua ideia. Por exemplo, isso que eu estou desenhando aqui é uma roupa para contar uma história do século XVI. A chegada dos europeus no Brasil. Estamos tratando de ficção, estamos tratando de teatro. Mulheres não viajavam nas caravelas, mas aqui na história é uma mulher que encontra um habitante daqui dessa terra que foi encontrada, vamos dizer entre aspas, muitas aspas, pelos portugueses no século XVI. Eu acho que aqui tem um choque cultural muito forte, porque chegam os europeus com as roupas do século XVI, com informação do século XV, do século XIV, enfim, com 500 anos de história de roupas. Encontram aqui pessoas que não usam aquele tipo de roupa, usam adornos sobre o corpo. Então, todos os registros que nós temos das roupas dos indígenas, eles são feitos a partir de uma interpretação de alguém. Não tinha um pintor ali com as caravelas que aportaram aqui na Bahia, no Brasil, no ano de 1500. Então, alguém contou para esse pintor como é que foi a cena e o pintor interpretou e representou através da pintura dele. São todas interpretações em cima de fatos narrados por alguém. Então nós só temos esses registros porque existiam os pintores, senão nós nem teríamos. O ano de 1500, quando os portugueses chegam ao Brasil, é bem o início do Renascimento. Os séculos passados tinham vivido um momento de muita repressão, de muita escuridão, de muito conservadorismo. A estética tinha uma silhueta alongada, porque o homem buscava o divino. A silhueta do século XVI em diante tende para a horizontalidade, para a terra, para o homem, para o ser humano. Diminui essa coisa do divino.
figurino dos indígenas do século XVI, a gente se baseia pelo que a gente vê os indígenas de hoje usando e permite que você crie um figurino próprio de acordo com o espetáculo para o qual você está trabalhando. E esse aqui especificamente, eu quase não vou utilizar penas. Eu vou utilizar muitos fios de algodão tingidos, cordões de rede, outras peças feitas em tear, outros tipos de fitas feitas em tear de algodão, que recebe bem o tingimento. Vou fazer um tingimento amarronzado para dar essa proximidade com a coisa da terra, aparecer também fibras naturais. Nesse caso aqui é sugerir pinturas corporais. As pinturas corporais, elas podem ser feitas direto na pele. Às vezes o diretor prefere que apareça o brilho da pele, o tom bronzeado. Seu Manel, já é tarde. O senhor precisa de alguma coisa antes que eu vá deitar? Boa noite, então. Um croquis de moda ou o mesmo de figurino não é exatamente uma ilustração. Então, ela apresenta um conceito. Não tem necessidade de botar todos os detalhes que a roupa vai receber já na hora de desenhar, entendeu? Você pode apresentar um conceito, apresentar uma ideia. E, claro, as cores você tem que já dizer quais serão quando você está fazendo o desenho. Mas não tem necessidade assim, de ter todos os detalhes, se tem bordados, se tem... Até porque isso você pode explicar durante a sua apresentação de figurino. E quando eu apresento o meu desenho, eu já posso dizer que materiais eu vou usar, que tipo de textura vai ter a roupa. E só aí eu apresento para o diretor. Mas antes eu conversei com o diretor, eu conversei com os atores, eu vejo as condições financeiras da montagem. Aqui, por exemplo, aqui nós vamos trabalhar com reaproveitamentos, né? Esse vestido vai ser feito de retalhos. Boa parte desse vestido é feita com retalhos em jeans. Toda essa parte aqui, toda essa parte externa serão pedaços de jeans recortados, emendados, uns patchworks grandes, e depois recebe um tingimento. E toda essa parte de baixo vai ser feita, essa saia de baixo aqui, essa sobressaia, eu já disse, é em jeans. Essa aqui de baixo, ela é feita em pedaços de pano coloridos. Por que coloridos? Não tinha muita estampa na época. As estampas que tinham eram estampas tipo gobelin, mas porque eu preciso de textura, eu preciso de tons variados, porque isso no teatro funciona muito bem sob a luz do palco.
se a pessoa está com dificuldade de ler, aí também cabe ao figurinista, conversar com o ator ou com o diretor e, se ele tem dúvidas, explicar como é que vai ser, como é cada detalhe, qual é a textura, a forma de tirar e botar a roupa mais prática, mesmo porque às vezes o ator precisa trocar de roupa ou a atriz. Quando eu vou apresentar o figurino, eu já vou com a ideia do que será a roupa, que material eu usarei, que cores terão, que aviamentos eu posso colocar, e às vezes numa conversa com o ator, com a atriz, com o diretor, surgem novas ideias, novas possibilidades para a roupa.